Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023, sejam todos bem-vindos. E parece crônica de uma pandemia anunciada, ou melhor, parece um filme, mas um filme que nós já vimos. Um surto misterioso começa a espalhar-se pela China, ninguém dá muita atenção até que, de repente, do dia para a noite, constata-se que o surto espalhou-se pelo mundo. Então, são decretados lockdowns, distanciamentos sociais, usos obrigatórios de máscaras e picadinhas, etc. e tal. De repente, a coisa vira uma pandemia. E seria redundância, claro, falar em pandemia global, mas as redundâncias, às vezes, são necessárias. Sim, de repente, há uma pandemia global. Por que estou dizendo isso e por que refiro-me a um filme já assistido? Porque parece que 4 anos depois da pandemia Covid, outra já está engatilhada e a caminho, seguindo o mesmo script da anterior. Prestem atenção nessas diversas matérias publicadas pela grande mídia. A CBS News, por exemplo, deu a seguinte notícia: hospitais em toda a China, país onde a pandemia da Covid-19 surgiu pela primeira vez há cerca de 4 anos, enfrentam um aumento significativo de doenças respiratórias entre crianças. Isso está sendo visto principalmente em Pequim e nas regiões do norte. O aumento de casos tem frequentado as manchetes na China e levantado preocupações a nível internacional à medida que os médicos chineses trabalham horas extras para cuidar de uma enorme enxurrada de pacientes pequenos, de crianças. Agora, uma matéria publicada pelo The Sun, da Inglaterra. A China trouxe de volta as máscaras e o distanciamento social num eco arrepiante do confinamento do Covid-19, enquanto lutam contra um misterioso surto de pneumonia 4 anos depois do Covidão. Surgiram imagens alarmantes de multidões usando máscaras dentro de hospitais chineses, à medida em que o medo de uma nova pandemia varre o mundo. As áreas do norte do país, como Pequim e Liaoning, foram as mais atingidas, tendo surgido na semana passada relatos de que os hospitais estão sobrecarregados com crianças doentes. O mesmo The Sun diz: uma infecção bacteriana comum chamada Mycoplasma pneumoniae tem circulado desde maio, mas agora mostra opacidade em vidro fosco nos exames pulmonares, um indicador de doença respiratória grave. Também conhecida como síndrome do pulmão branco, muitos pais estão profundamente preocupados e têm que esperar pelo menos um dia para receber atendimento de emergência, dado o grande número de casos. Já o Express, também na Inglaterra, disse o seguinte: os casos de pneumonia em crianças estão aumentando na Europa, já não se fala mais da China, à medida em que o segundo país relata um aumento da doença respiratória mortal. Um instituto holandês de pesquisa em serviços de saúde informou que 80 em cada 100 crianças no país, crianças entre 5 e 14 anos, já contraíram pneumonia. Isso foi relatado em relação à semana passada. Na semana passada, 80 em cada 100 crianças, então, teriam contraído pneumonia. Já a matéria da Fox News: as misteriosas doenças respiratórias que estão supostamente causando estragos nos hospitais da China estão agora levantando preocupações para a comunidade médica em todo o país e afetando também o Washington DC, de acordo com relatórios. A Fox 5 DC descobriu que hospitais, pronto-socorros, locais de atendimentos de urgência e clínicas estão observando um aumento
nas consultas médicas. Bem, ontem o Daily Mail trouxe a seguinte notícia, que causou, claro, muita preocupação. Dizia o Daily Mail, a Dinamarca está atualmente sendo atingida pelo aumento de um tipo de pneumonia que abalou a China e provocou receios de uma nova pandemia. Os chefes de saúde da Dinamarca afirmam que as taxas de Mycoplasma pneumoniae, uma infecção bacteriana para a qual alguns antibióticos são inúteis, atingiram já níveis epidêmicos. Pequim apontou o mesmo agente patogênico como sendo parcialmente responsável pela onda misteriosa de pneumonia, caracterizada por uma perigosa inflamação dos pulmões em crianças. Num eco arrepiante dos primeiros dias da Covid, máscaras faciais e distanciamento social estão sendo recomendados na reservada nação, ou seja, na China. Trabalhadores vestidos com trajes anti-perigo foram filmados pulverizando desinfetante em escolas, corredores e áreas externas. O Sistema Serum Instituto, SSI, da Dinamarca, revelou que as taxas triplicaram nas últimas 5 semanas e alertou que mais crianças estão sendo atingidas nesse inverno. Isso ocorre poucos dias depois dos Países Baixos terem relatado seu próprio aumento alarmante de crianças que lutam contra a pneumonia, com relatos semelhantes na Suécia, que é a vizinha da Dinamarca. Aí o Daily Mail então mostra o gráfico da evolução dos casos de pneumonia no país. Diz também o Daily Mail, a propagação de casos aumentou o receio de que um surto europeu da infecção esteja se espalhando por todo o continente. A Mycoplasma pneumoniae normalmente causa uma doença leve, semelhante à gripe, às vezes chamada de pneumonia ambulante. Os casos são mais comuns em crianças mais novas. Alguns antibióticos, como penicilina, não têm efeito sobre a pneumonia. A pesquisadora sênior da SSI, Heine Dort-Emborg, disse que o surto não era incomum e que os especialistas já previam isso há algum tempo após a Covid. A Dinamarca tende a sofrer epidemias nacionais de pneumonia por Mycoplasma aproximadamente a cada 4 anos, normalmente no outono e no início do inverno. A novidade agora é que está se espalhando por outros países, além da Dinamarca, que, convenhamos, é muito fria, mas, coincidentemente, parece estar partindo da China, um misterioso surto de pneumonia. E aí, o que devemos esperar? 4 anos depois, claro que não tem como dissociá-la dos interesses políticos, de, por exemplo, impedir grandes manifestações de pessoas, justamente em países que têm esse problema, como, por exemplo, reunir grandes multidões indesejáveis de um candidato indesejável para o sistema, como é o caso dos Estados Unidos, evidentemente, que logo mais terão eleição presidencial pela frente. Não tem como dissociar isso, só que daí já, evidentemente, entramos no perigoso terreno da teoria da conspiração, que muita gente afirma, sim, a cada 4 anos agora haverá uma pandemia para que os votos sejam pelo correio lá nos Estados Unidos. Talvez não tenha nada a ver, mas devemos sim nos preparar para uma nova, quem sabe, por que não, uma nova pandemia, já que o surto é real e está atingindo crianças. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como dizia o poeta. Bem, em relação a essas notícias, Mike Snyder comentou o seguinte: não sabemos nesse momento se o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo na Europa estão relacionados com o que acontece na China. Pode ser apenas uma coincidência que as crianças na Europa estejam desenvolvendo pneumonia em número surpreendente, tal como acontece com crianças chinesas.
Pode ser apenas uma coincidência, mas pode ser que não, claro, evidentemente. Durante a pandemia Covid, diz Snyder, as crianças se saíram melhor do que os adultos. Só que agora parece não ser o caso. Agora, diz ele, são as crianças que estão ficando absolutamente arrasadas. Muito bem, temos aqui mais uma notícia importante. Acabou a trégua entre Israel e Hamas. Israel acusa o Hamas de ter rompido os acordos e atacado sistematicamente Israel desde antes de ontem. Houve inclusive ataques a civis, com atiradores saindo de um carro e perseguindo populares que estavam num ponto de ônibus. Mas há também relatos de vários ataques por foguetes vindos da faixa de Gaza em direção a Israel. Israel, então, suspendeu o cessar-fogo, dizendo que o Hamas descumpriu o acordo e também não apresentou ontem, deveria ter apresentado uma nova lista de reféns a serem libertados e não apresentou. Benjamin Netanyahu falou duro, disse que está retomando a ação contra o Hamas e será realmente muito pesada. Israel acusa também o Catar de estar financiando as atrocidades do Hamas. Acabou a meia paz, por assim dizer. Novos ataques pesados já foram registrados e outros ainda mais pesados, segundo Netanyahu, estão por vir. Netanyahu voltou a prometer a libertação de todos os reféns e a eliminação completa do Hamas. Vamos acompanhar aqui então a retomada dos fortes, os pesados ataques de Israel a Gaza. Aliás, Israel também alertou para os moradores de Gaza saírem, deixarem as partes mais críticas do conflito e dirigirem-se imediatamente para o sul, porque os ataques serão realmente pesados. Vejam que interessante, mais uma notícia que parece nos lembra alguma coisa. O procurador especial Jack Smith exigiu informações sobre usuários do Twitter que deram like ou retuitaram os tweets do ex-presidente Donald Trump antes do motim de 6 de janeiro. Isso de acordo com um mandado de busca e apreensão fortemente redigido e outros documentos divulgados na segunda-feira. O mandado abrangente de Smith buscou o histórico de pesquisa do candidato presidencial republicano de 2024, mensagens diretas e conteúdo de todos os tweets criados, redigidos, colocados como favoritos, curtidos ou retuitados por sua conta de outubro de 2020 a janeiro de 2021. Ou seja, em resumo, o procurador está buscando todas as postagens de Donald Trump para verificar quem curtiu, quem salvou como favorito e quem retuitou os posts, os tweets de Donald Trump. É mole? Mas acho que você já viu esse filme também, não é mesmo? Pois é. Por falar em filme, agora uma comédia pastelão. Joe Biden esteve em Pueblo, no Colorado, para visitar uma fábrica de turbinas eólicas. E ao visitar a fábrica, falando com alguns funcionários, disse para um deles: "Ei, Nick, meu fuzileiro naval tem códigos para explodir o mundo." E aí, olhando para um artefato da fábrica, disse: "Isso não é uma arma nuclear, né?" Não. Todos os funcionários deram aquela risada nervosa e ninguém, na verdade, entendeu nada. "Ei, Nick, meu fuzileiro naval tem códigos para explodir o mundo." O que quis dizer o velho Joe com essa história? Ninguém jamais saberá, provavelmente, nem mesmo o velho Joe. Mas fica sempre aquela pulguinha atrás da orelha, não é mesmo?
Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser. This is Nick. Hey, Nick. This is Nick How are you, Williams. buddy? Now look, my Marine carries that. It has a code to blow up the world. That doesn't. This is not nuclear weapons, is it? All right. Okay. He's against the camera. By the way, you think I'm kidding? They start creating up. This is Nick. Hey, Nick. This is Nick How are you, Williams. buddy? Now look, my Marine carries that. It has a code to blow up the world. That doesn't. This is not nuclear weapons, is it? All right. Okay.